forma independente, ou você acha que é preciso ter um pouco mais de ouvidos, ter um pouco mais de conversa com a prefeitura e tentar entender mais os projetos que o executivo tem a discutir? Perfeito. Eu acredito que conversa e diálogo é sempre fundamental. Ter esse canal de comunicação, de interlocução com o Poder Executivo é importante e é preciso para que a gente possa exercer bem o nosso trabalho. Agora, a independência do meu mandato é também um compromisso de campanha, né? E eu pretendo segui-lo os 4 anos, independente da posição na mesa diretora. Nós vamos manter a independência do nosso mandato. Mas é claro que a gente precisa frisar que ser independente não é tampouco aderir ao governo, mas também não é fazer oposição por oposição. A gente vê que na política é muito comum, por conta de conjuntura eleitoral, mudanças partidárias, políticos que de um dia estavam na base do governo, no outro começa a tacar pedra, falar que nada mais presta no governo porque deixou a base. Eu não gosto desse tipo de comportamento, então eu vou manter a minha postura independente de sim criticar, apontar erros quando necessário, mas também propondo soluções. Agora, apoiar esse tipo de postura, que eu chamo com toda franqueza, com toda sinceridade, de postura oportunista, de quem participa de um governo, sai e começa a atacar pedra como se tivesse terra arrasada, isso eu também não concordo, por isso a minha postura de independência. E como é que você viu a eleição do Roberto do Eleven? Seria mais uma continuidade do que já acontece na gestão do Robertinho da Padaria, ou seja, o mesmo foco de apoio às pautas da prefeitura, ou você percebe algo de diferente? A gente não pode negar que o Roberto do Eleven, assim como o Robertinho da Padaria, compõem a base de apoio do governo. Então, evidentemente, ele vai conduzir o trabalho da Câmara pautando os projetos da prefeitura, mas a gente acredita que a nova composição da mesa diretora, até modéstia à parte com a minha presença, traz um contrapeso a isto, né, para que a gente possa, não como oposição mais uma vez, mas uma linha mais independente, poder trazer, arejar algumas coisas, não que estivesse ruim, mas sempre há o que melhorar, e a gente quer dar essa contribuição e acredita que o Roberto da Eleven possa se comprometer com pequenas e responsáveis mudanças para melhorar o parlamento joseense. Bom, sem querer criar uma polêmica e sem querer que você fale mal dos seus colegas lá da Câmara Municipal, né, a gente sabe e a gente tem falado isso aqui porque são comentários de outros vereadores que estão lá na Câmara Municipal vivendo o dia a dia. Muitos deles já afirmaram que alguns vereadores mudaram de comportamento este ano em razão das eleições, porque muitos são até candidatos agora na eleição de 2022. E você acabou de falar, fazer oposição por fazer oposição, isso não é correto. E eu também acho que não é desta forma, independentemente de quem seja o projeto, se é do partido adversário, mas se for bom para a população, tem que ser aprovado e levado adiante. Mas essa questão, né, de ser ano eleitoral mexeu realmente com o comportamento de alguns dos seus companheiros lá de bancada, lá da Câmara Municipal ou não? Olha, o que a gente observa, né, é que o Felício, ex-prefeito, tinha um apoio, uma bancada de 18 vereadores. Essa bancada se reduziu para 12 vereadores com a mudança de prefeito. Porque é muito fácil apoiar um prefeito reeleito, né? Prefeito que teve mais de 200 mil votos, reeleito. É muito fácil apoiá-lo e muito difícil criticá-lo, porque a reeleição demonstra, é claro, por mais que a gente tenha críticas, uma aprovação das pessoas àquele modelo de gestão. Agora, quando há mudança de prefeito, a gente sabe que o vice é eleito junto com o prefeito, mas as pessoas, vamos ser francos, as pessoas, a maioria delas, observam pouco o nome do vice-prefeito e prioriza observar o nome da candidatura a prefeito. Então é mais fácil criticar quando o prefeito não tem esse recall das urnas, né? Como é um caso de um vice-prefeito, com todo respeito ao atual prefeito, mas a gente sabe como é a realidade eleitoral no Brasil, não tem esse recall das urnas. Então, eu acredito que alguns dos colegas, também com todo respeito a eles, mas por conta do cenário eleitoral, aproveitando-se, valendo-se disso, desse cenário mais confortável para fazer críticas, né? Porque não tem esse recall eleitoral de um prefeito reeleito, estão se aproveitando disso para fazer críticas até exageradas
às vezes, e olha que quem está falando sou eu, viu? Até exageradas, às vezes, para tentar tirar dividendo eleitoral e aproveitar esse tempo que eles não puderam ou não quiseram fazer críticas, que tinha coisas erradas, tinha coisas a melhorar no governo Folhiço, eles se omitiram durante esse período e agora querem se aproveitar, fazer em 3 meses o que não fizeram em 1 ano e meio. E a gente sabe que toda esta movimentação tem a questão política, mas também tem o interesse pessoal por parte de alguns outros, né? A política se faz assim, né, Marcelo? Na discussão, no debate de ideias, mas também não há necessidade de sempre você ser o opositor simplesmente pelo fato de não ser do mesmo partido, né? Tem que ter a coerência, aquilo que... E eu entendo até em alguns casos, como é o caso dessa questão que é muito polêmica dos servidores, um posicionamento um pouco mais pé atrás, não vamos estudar, vamos ler direitinho, ver o que é bom, o que pode ser modificado, mas é necessário sempre ter um entendimento da negociação e de que se for algo positivo, independentemente de ser oposição, a gente tem que ver que o trabalho do vereador é justamente esse, né? Aprovar leis, regras, normas que tragam benefício para a população. É isso aí. E tocando nesse assunto, queria ser bem claro com você, queria falar o português claro. Você acha que os vereadores, alguns dos seus colegas, empurraram com a barriga essa questão da votação do reajuste dos servidores, por causa, justamente para não haver nenhum tipo de desagrado com o eleitor, principalmente com o funcionalismo público? Olha, aí eu já não posso afirmar que foi um peso eleitoral que houve ali, né? Eu, por exemplo, eu tenho opiniões bastante firmes acerca da questão da necessidade da gente fazer alterações previdenciárias no que diz respeito à realidade do servidor público municipal. Não tenho problema nenhum em defender isso quando eu acredito ser correto. É claro que o texto da reforma, admitir a necessidade da reforma, não quer dizer que qualquer reforma é válida. A gente precisa discutir o texto da reforma. Agora, eu não consigo dizer que foi por questões eleitorais que não foi aprovado naquele momento. Eu acho que possivelmente alguns dos meus colegas vereadores possuem algum vínculo, né, digamos, eleitoral tem uma base de servidores. Isso pode gerar certo desconforto. Não é meu caso, então não consigo dizer se outros passaram por coisa semelhante. O seu voto foi favorável, foi contrário? Eu votei a favor do aumento da idade mínima de aposentadoria. Eu acredito que a gente precisa adequar mais a realidade do serviço público à iniciativa privada e que hoje você tem uma expectativa de vida maior das pessoas, dos servidores em geral, e que dá para trabalhar um pouquinho mais, sim. Bom, nós estamos conversando com o vereador Tomás Henrique. Vou pedir um minutinho para você, Tomás. Vem aí o repórter CBN com a CBN São Paulo atualizando as informações. Daqui a pouco a sequência do CBN Vale, primeira edição. 9h32, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição. Dentro de instantes nós teremos também aqui no CBN Vale Primeira Edição a presença do Dr. Neymar Camargo, ele que é delegado, né, da Delegacia de Homicídios aqui de São José dos Campos, será o nosso próximo entrevistado. Nesses próximos aqui 10 minutinhos, a gente vai fechar o bate-papo com o Tomás Henrique, que é vereador da nossa cidade, do Partido Novo, que tem aí uma novidade na última sessão, se não me engano, foi na quinta-feira passada, um projeto que foi apresentado, um projeto de sua autoria, criando o programa Sanja Transparente. Sanja de São José dos Campos, né? E transparente porque você quer dar mais, está pedindo uma maior transparência do poder público municipal. Esse é o projeto, essa é a intenção. É isso, Tomás? Perfeito. Obrigado pela oportunidade de comentar sobre o projeto, nosso projeto que foi aprovado. Já faz 1 ano que a gente está nessa luta para conseguir emplacar esse projeto e felizmente nós conseguimos agora consenso para conseguir votá-lo, né? O projeto Sanja, São José Transparente, ele nasceu de um diagnóstico que nós fizemos desde o ano passado de uma má avaliação da transparência ativa e passiva, já vou explicar para o ouvinte daqui a pouquinho o que é isso, mas da transparência ativa e passiva do município de São José dos Campos
avaliado pela Controladoria Geral da União, né, órgão do governo federal que tem um instrumento chamado Escala Brasil Transparente, que avalia estados e municípios nas transparências ativa e passiva. O que é isso? A transparência ativa é um portal de transparência que você acessa, você tem que ter discriminado lá os gastos, os contratos, dentre outras coisas que estão já na lei de acesso à informação, né? Nós pecávamos ali em alguns detalhes ainda no portal de transparência, mas, sobretudo, o São José dos Campos pecava muito na transparência passiva, que é onde gera o pedido de informação através da lei de acesso à informação e que tem que ser respondido e dentro de um prazo. E São José dos Campos não respondeu à época à Controladoria Geral da União, que eles não entram como controladoria. Eles colocam um perfil lá, faz um pedido à prefeitura e espera que a informação venha no período adequado, conforme a legislação da Lei de Acesso à Informação. Isso não aconteceu. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um projeto traçando novas diretrizes para que a prefeitura adote procedimentos administrativos para responder agilmente, dentro do que a lei prevê, e a gente possa ter uma avaliação melhor da Controladoria Geral da União em transparência. Claro, a gente quer melhorar a transparência da coisa pública como um todo, porque dinheiro público eu acho que tem que ser o máximo transparente possível, não pode ter zona de sombra, tem que estar tudo aberto, transparente para as pessoas, mas também eu me preocupo com esse posicionamento e essa avaliação no ranking, porque a gente sabe que os investidores, eles olham para cidades bem ranqueadas nos mais diferentes aspectos. E ter uma administração municipal bem avaliada em transparência também colabora para que a gente tenha mais investimentos e geração de emprego e renda em nossa cidade. Você tem uma ideia, mais ou menos assim, qual que era o tempo de resposta de um pedido de informação baseado na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, aqui na cidade? A exigência da lei é que seja dentro de 15 dias, né? Infelizmente, alguns pedidos da Lei de Acesso à Informação não eram respondidos. Não eram respondidos. Nem eram respondidos. Nem eram respondidos. Era um simples descumprimento na antiga gestão do ex-prefeito Felício, um simples descumprimento da Lei de Acesso à Informação. E é isso que a gente conversou, tanto para construir esse projeto, mas também com o Poder Executivo, que São José precisa corrigir no setor dele de transparência, de controladoria, esse procedimento, para que a gente não cometa mais esse erro no futuro. E é interessante, a gente sabe, tem que ser absolutamente tudo transparente, nada de orçamento secreto, né, como a gente ouve por aí, ou então aquela decisão, né, 100 anos de bloqueio, que foi determinado em alguns casos no governo federal, durante 100 anos não pode comentar sobre este assunto. Imagine isso, vai passar toda uma geração, meus netos, bisnetos, tataranetos, para depois a gente saber o que aconteceu. E assuntos que são de responsabilidade de abertura lógica, né? de informação clara. Né? Não existe nenhum segredo de guerra entre países. E é uma questão absolutamente normal, né? Passar para a população o que realmente acontece no município. Não tem não tem mistério, não há o porquê, né, de se manter um segredo, um sigilo absoluto sobre isso. Tomás, a gente sabe que você tem esse posicionamento independente e a gente espera que ele continue desta forma, e por isso eu vou lhe perguntar, aqui na nossa cidade, vamos lá, qual é o grande pecado do Anderson Farias, do Felício, da atual administração? Qual é a grande realização, algo que você tenha a apontar que você está de acordo, concorda, está satisfeito? Do atual prefeito ou do ex-prefeito? Em geral. Em geral, né? A gente soma, em geral, porque o Anderson, 3 meses, né? É uma gestão conjunta. Olha, 2 críticas que eu sempre fiz bastante à administração, essa da transparência, mas para não ser repetitivo, vamos trazer uma preocupação que eu tenho discutido com o governo, a questão de obras públicas na nossa cidade. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos de aplicação de recurso público em obras em nossa cidade. Nós temos, de forma recorrente, aditamentos e também atrasos. Eu tenho pensado e tenho conversado com o Executivo para a gente pensar medidas que mitiguem isso, que reduzam isso, né? A gente tem um processo licitatório para definir quem vai fazer as obras públicas em São José dos Campos. Muitas vezes essas empresas ganham com o menor preço, mas com os atrasos e aditamentos, esses preços sobem de forma estratosférica, né? Comprometem o orçamento público. E eu acho que tem que ser o contrário, uma empresa
está atrasando, ela tem que dar garantias de cumprir o cronograma. Ah, mas está faltando mais especificações no projeto. Então, a prefeitura tem que pensar em fazer projetos com maiores especificações para que não sejam projetos generalistas que permitam aditamentos. Então, todo esse processo, eu acho que, com todo respeito também à administração, não é vontade de criticar por criticar. É criticar para tentar ajudar e melhorar. A gente acredita que precisa melhorar essa questão de aplicação dos recursos públicos em obras públicas em São José dos Campos. Essa é uma das principais críticas que eu ainda... É um legado, né, do ex-prefeito Felício, mas que eu tenho falado com a nova administração que precisa ser corrigido. A gente precisa dar uma saída para isso melhor do que tem acontecido. E o ponto positivo, vamos lá, tem bastante coisa de ponto positivo, né? Uma coisa que funcionou muito ali na Zona Leste, a Via Cambuí, foi uma alteração viária importante, com ciclovia, com espaço, com encurtamento de tempo para as pessoas que moram ali na região, né? O Hospital de Retaguarda é um marco também, né, aqui em São José dos Campos, na construção, na velocidade e na qualidade que ele conseguiu manter, apesar da velocidade da construção. Então, a gente tem que reconhecer também que tem coisas boas que aconteceram na cidade, a gente reconhece, mas a gente não pode só ficar elogiando, né? A gente está lá para colaborar para que a cidade melhore. E essa questão da obra é uma questão que ainda preocupa a gente. Tá certo. Tomás, eu quero agradecer a sua participação. Nosso tempo hoje é relativamente curto, porque nós temos hoje 10h30, né? Nós teremos a entrevista com o Tarcísio de Freitas, que é uma sequência de sabatinas que a CBN São Paulo vem fazendo. Nesta semana, os principais candidatos ao governo do Estado. Na semana que vem, os principais candidatos à presidência da República. Então, eu quero agradecer a sua participação. Já está feito o convite para uma próxima oportunidade a gente falar um pouco mais a respeito da política da nossa cidade e do seu trabalho. Muito obrigado, viu, Tomás? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com o Marcelo, o Fernando, com a CBN, os ouvintes, para que a gente possa prestar contas e falar um pouco do nosso mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, boa semana, até a próxima. Obrigado ao Tomás Henrique, vereador de São José dos Campos, pelo Partido Novo, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.